Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Professora Diferentona. Agora, a terceira parte do assunto agravos do sistema respiratório. A primeira e a segunda parte abordamos apenas foi um remake da a anatomia e fisiologia do sistema respiratório. Agora, essa terceira parte, abordaremos apenas as principais doenças, ok? Então, vamos lá, certo? Abordaremos as patologias. A primeira de todas, vamos começar a falar um pouquinho sobre atelectasia, né? Muito comum no ambiente de UTI. O que seria, então, a atelectasia? Podemos dizer que, lembrando da função dos alvéolos, a principal função deles é realizar a troca gasosa. Então, o que acontece aqui? Quando vários grupos de alvéolos, vários conjuntos deles, o que acontece? Eles não se expandem por completo, né? Causando meio que um colapso, certo? Porque qual que é a ideia do alvéolo? Na hora que ocorre lá a ventilação e a difusão, eles precisam se expandir. E nesse caso aqui, isso não está acontecendo. Então, é como se houvesse um colabamento, certo? Do pulmão, ok? Olha aqui, ó, nessa imagem, né? Porque numa radiografia, né, quando a gente vai interpretar um raio-x, quando vamos interpretar um raio-x, a parte preta, né, que enxergamos seria o ar, porque o ar ele não é possível captar por raios pela radiação, não é captada pela radiação. Então, qualquer outra coisa que venha atrapalhar essa característica, a gente encara como uma anormalidade. Então, aqui, ó, né, aqui está uma ilustração de como seria, e aqui no raio-x, ela está aqui, ó, essa parte esbranquiçada aqui, ó, tá? Então, ou seja, um colabamento dos alvéolos, ok? Então, quando eles não estão conseguindo se expandir, chamamos de atelectasia, certo? E quais são os tipos, né, de atelectasia? Podemos dizer, opa, tá meio rapidinho aqui, ele tá mais adiantado que eu, pessoal. Então, a atelectasia, podemos dizer que ela ocorre da seguinte forma: pode ocorrer por reabsorção, ou seja, quando a comunicação entre os alvéolos e a traqueia elas estão interrompidas, né? Quando ocorre um tampão, né? Por exemplo, a pessoa está com bastante muco, está com um processo de pneumonia grave, né? Está com bastante muco e esse muco acaba obstruindo a passagem. Então, em vez do muco sair, a pessoa expelir pela traqueia, ele acaba voltando para dentro dos alvéolos, certo? Então, por reabsorção, a pessoa fica pegando aquilo de volta. Passiva, certo? Quando o ar ou líquido no espaço pleural impede o enchimento capilar. Ou seja, quando a pressão da pleura, né? Porque relembrando assim, o pulmão sabemos que ele é revestido por uma membrana chamada pleura, certo? Então essa membrana ela reveste. Não é para ter absolutamente nada dentro dessa membrana, ela só ajuda na expansibilidade. Mas quando ocorre, né? Por processos infecciosos, câncer, doença, algum trauma, em vez do ar ficar dentro do pulmão, ele acaba extravasando para a pleura ou outros componentes, né? E acabam gerando uma meio que pressão em cima e o pulmão não consegue se expandir, seja por líquido, seja por ar, enfim, né? Que abordaremos mais para frente. É um tipo de atelectasia passiva é esse tipo, né? Quando ele não consegue expandir com alguma coisa fica pressionando. No caso aí a pleura está carregada, né? E por compressão, certo? Aqui quando a pessoa tem algum processo de neoplasia, algum tumor que está crescendo dentro, acaba comprimindo os alvéolos, né? E impedindo a passagem de ar, ok? E quais seriam as possíveis causas, né? Pode ser uma compressão externa, como já foi dito, um trauma, um traumatismo, alguma incisão cirúrgica, né? Principalmente em cirurgias de emergência, quando eles vão fazer a toracotomia, né? Vão abrir, dependendo ali para investigar o que está acontecendo, pode ocorrer. Uma fratura de costela, né? Pode muito bem perfurar o parênquima pulmonar, extravasar ar, sangue, né? É muito perigoso. É imobilidade prolongada, ou seja, isso aqui é muito comum em idoso, principalmente em casa de repouso, que eles ficam muito tempo deitado, muito tempo parado, né? Ali, isso pode gerar um acúmulo de líquido, né? Maior, os alvéolos, pela pessoa não
andar, não se movimentar, porque o que é necessário para um alvéolo funcionar, para um alvéolo trabalhar melhor? O movimento. Nós somos criaturas que não nascemos para ficar no sedentarismo, parado, né? Nós temos que constantemente estar em movimento. Então, por algum motivo, desde que quando a pessoa ela fica meio que confinada, parada, né? O que o pulmão ele entende? Não estou sendo usado mais para nada, então vou ficar aqui na minha. Ele acaba deixando de fazer a tua função. Então, o tempo de ficar, a questão de ficar muito tempo parada, ocorre esse tipo de coisa, né? Pode gerar uma atelectasia. A ventilação mecânica também, quando ela não é bem programada, quando ela é bem regulada, ela também pode gerar uma atelectasia, desde que quando tem que ser o fisioterapeuta, ele precisa estar sempre de olho ali na questão do ventilador, sempre controlando para fazer com que o processo seja igual ao processo fisiológico, certo? Pode causar. E uma outra coisa também extremamente importante é depressão do sistema nervoso central, ou seja, quando a parte neurológica deixa de funcionar. Especialmente, lembram lá no primeiro vídeo, qual que é a parte, vamos lá, que controla a respiração no nosso corpo? É o tronco, né, o bulbo, certo? Então, se a pessoa sofre algum acidente, bate ali, lesiona essa região e deprime, né, alguma das estruturas, isso pode gerar um processo de atelectasia, né? E algum corpo estranho, né? Que criança principalmente gosta de ter uma fase de tudo que vê quer experimentar, então algum corpo, alguma coisa, né, penetrou, né, faca, objetos pontiagudos, essas coisas podem causar também, ok? Então agora, quais seriam as possíveis, né, complicações da atelectasia, ou seja, do pulmão estar colabado, né? Hipoxemia, que é a diminuição dos níveis de oxigênio, IRA, né, que é a insuficiência respiratória aguda. Tudo quando a gente coloca a palavra insuficiência na frente, significa que o quê? Insuficiência, ele não está conseguindo funcionar, né? Insuficiência renal, o rim não está funcionando, insuficiência hepática, o fígado não está funcionando, né? Insuficiência cardíaca, ou seja, quando a gente coloca sempre um insuficiência na frente, é um sinal de que não está funcionando, não tá dando certo. Então, insuficiência respiratória aguda, quando o pulmão, por algum motivo, deixa de fazer a tua função. Qual que é a função dele? Respiração, né? Processo da respiração. Ventilação, difusão e transporte. Ele não está conseguindo funcionar da forma que deveria, certo? Pneumonia também é uma complicação severa, porque se fica muito tempo parado, ele fica colabado, né? Começa a gerar um acúmulo de líquido, né? Líquido infeccioso, exudato, isso gera também, é extremamente perigoso, pode depois virar infecção generalizada, certo? Então, essas são as principais complicações. Ok? Então, vamos agora discutir um pouquinho da assistência de enfermagem. O que nós, né, aí da área da enfermagem, podemos fazer um pouco para amenizar essa situação, né? Orientar o paciente a estimular a respiração profunda e a tossir também, né? Porque um pulmão colabado, ele tem chance sim de voltar. Se pegou pelo menos um lobo todo, né? Uma parte do lobo, assim, um lobo todo, se o indivíduo conseguir só apenas trabalhar bem a respiração, respirar profundo e tossir, estimular o estímulo de tosse, né? Ter um estímulo de tosse preservado aí, em 15 dias esse pulmão ele consegue já voltar às funções que ele tinha antes, certo? Então é possível, né? Demora, mas com bastante persistência é possível voltar, né? Monitorar a dor, né? Porque ninguém nasceu para sentir dor, ninguém merece sentir dor. Observar, não fazer com que a dor do paciente não tenha importância, porque é uma coisa que eu já presenciei na minha vivência, não sei na de vocês que estão assistindo, né? A dor do paciente é algo que muitas pessoas, elas não levam muito. Então, a dor do paciente, né, é algo que precisa ser levado em consideração, sim, ok? Mudança de decúbito, né, o preconizado
a cada 2 horas mudar o paciente de decúbito. Mais idoso, vocês sabem, quem trabalha com esse público, eles são bem complicadinhos, né? Você acaba de virar, a maioria deles quer ficar deitadinho, né? Eu sei que é gostoso ficar deitado, mas procure colocar na poltrona, né? A cada 2 horas é o ideal realizar a mudança de decúbito. Coloque na poltrona, coloque ele semi-sentado, né? Procure melhorar esse padrão de decúbito do paciente sempre a cada 2 horas, ok? De acordo com a necessidade e a disponibilidade de recursos de vocês, ok? E sair do leito também precocemente é algo que interfere bastante, né? Se o paciente, ele, naquele momento, né, que não foi bem avaliado, não viram que ele ainda está em condições, né, de ficar perambulando, de ficar deambulando por aí, às vezes ele tá com o parênquima comprometido, tá com o parênquima enfraquecido, fica se esforçando, né, é possível com que isso complique. Então, sempre tá fazendo uma avaliação constante para observar se ele já está em condições ou não de deambular, ok? E também se atentar aos parâmetros respiratórios, né? De taquipneia, bradipneia, dispneia, né? Cada um aí, já eu sei que vocês sabem, já estou na ponta da língua de vocês. Então, sempre se atentar aos padrões, ver se está alto, se está abaixo do normal, sempre estar de olho nesses valores aí, ok? Outra coisa também é extremamente importante observar a ingestão de líquido, sempre fazer uma ingestão de líquido controlada, porque não, a gente, é lógico, né? A água é um elemento essencial, a gente precisa beber água, precisamos, mas desde que tudo, pessoal, tudo, até as coisas saudáveis, precisa de um certo equilíbrio, né? Porque se a gente ficar encharcando também a pessoa, né, tem que ter uma certa restrição, tem que tomar um certo cuidado, né? Beber a quantidade, o quê? Ideal, adequada, não exagerar, ok? O ar que o paciente ele vai inspirar, é sempre importante ele estar o que? Umidificado. Lembram lá que na fisiologia as vias aéreas, né, as superiores, elas têm a função de filtrar e aquecer e umidificar o ar para quando ele entrar dentro das vias inferiores ele já está pronto para realizar a ventilação e difusão e consequentemente transporte. Se dentro do nosso organismo ele já está preparado para isso, né? Ele tem essa função, precisamos manter, porque essa função fisiológica estará comprometida por conta de da atelectasia. Então, o ar que o indivíduo ele for respirar, ele precisa estar umidificado, né? Precisa colocar no umidificador ou no próprio ambiente, né? Tem aparelhos, tem dispositivos que deixam o ar mais umidificado, né? Principalmente no inverno, que o tempo é um pouco mais seco, é extremamente importante tomar cuidado com essa situação. Aspirar vias aéreas também, porque, olha, pessoal, o paciente, quando ele fica muito tempo deitado, né, muito tempo ali quieto, o acúmulo de secreções, assim, é impressionante. Então, sempre está aspirando, sempre está mantendo, porque isso é essencial para a higienização. Precisa manter um padrão de limpeza, cuidado desse paciente. Então, aspirar vias aéreas é algo, assim, essencial, certo? E os parâmetros do ventilador, como já mencionei, precisam estar regulados para que, em vez de... Porque o ventilador está ali para estar ajudando, ele tá meio que respirando por você, né? Trabalhando uma respiração, ele está tentando fazer o que o indivíduo em condições normais faria. Então, a gente não pode colocar algo para atrapalhar, e sim para ajudar. Então, o fisioterapeuta, né? Eu acredito muito na equipe multidisciplinar, né? Cada um conversando com o outro. O conhecimento de uma área para outra é extremamente enriquecedor, né? Eu penso que não deve haver essa competitividade, mas sim um ajudar o outro, né? Fisioterapeuta, né? Eu aconselho vocês que estiverem trabalhando, sabe? O fisioterapeuta, nossa, vocês não sabem quanto vocês têm para aprender com esse profissional dessa questão. Eles estão, olha, né? Extremamente capacitados para isso. Então, conversem com o fisioterapeuta, aprendam a manipular o ventilador. Eu mesmo, quando eu comecei a trabalhar, não sabia nada, né? Quem me ensinou a maioria das coisas que eu sei foram fisioterapeutas. Então, absorva o máximo de conhecimento que ele puder te passar na sua unidade ou no seu futuro emprego aí, ok?
Então agora vamos falar de outro que é bastante comum, agora essa época que estamos aqui, que é outono, né, vai começar daqui uns meses o inverno, é muito comum acontecer principalmente em indivíduos idosos, que é a pneumonia, certo? Então, resumidamente, o que seria a pneumonia, tá? Pneumonia ela é uma infecção aguda do parênquima pulmonar, ou seja, o pulmão, né, o parênquima, está comprometido com algum processo infeccioso, certo? E esse processo infeccioso, consequentemente, ele vai o que? Reduzir a troca gasosa. Então, a troca gasosa ela vai ficar comprometida, ok? Quais são as possíveis causas? A pneumonia ela pode ser causada por vírus, bactérias, fungos, protozoários, né, broncoaspiração, inalação de substâncias tóxicas, poluição, poeira, certo? Enfim, tem alguns estudos na área da nutrição que informam que alimentos lácteos, né, de origem lácteos, para a pessoa, quando ela está nesse processo de infecção, ele agrava mais ainda. Então, é bom, pelo menos nesse período, cortar, eliminar alimentos de origem derivados do leite, né? E também, nessa fase, a pessoa, o indivíduo, dependendo do caso, ele pode precisar de aspiração, tá? Mas a pneumonia mudou um pouco o cenário atual, porque antes, pneumonia internou, tem que ficar lá, tem que internar. Hoje em dia não é bem assim. Dependendo se a pessoa não estiver tendo problema de dispneia, não está dificuldade para respirar, desenvolver um quadro de insuficiência respiratória, ela pode ser tratada em casa, né? Ela pode ser bem assistida na própria residência da pessoa, mas só quando tem complicações que a gente traz para o ambiente hospitalar, porque vamos combinar que o hospital já é um local vulnerável para a gente contrair diversas doenças. Então, se a pessoa ela já está com infecção, vai ficar ali predisposta, então precisa, quem avalia nesses casos é o médico, ele que assiste, vê a condição clínica da pessoa, do paciente, ok? Então, agora vamos entender os tipos de pneumonia. Vocês sabiam que existem tipos, né? Porque a gente por aí fala, tá com pneumonia, mas é bom a gente conhecer os tipos, conhecer um pouquinho como é que funciona isso, tá? Então, os tipos de pneumonia, eles existem de acordo com a localização, ou seja, aonde o processo infeccioso ele está se desenvolvendo, a localização é o nome que damos para pneumonia, certo? Então, temos o primeiro tipo, lobar, né? Porque o pulmão, relembrando, ele é dividido em lobos, certo? Então, o direito é maior que o esquerdo. O pulmão direito, ele possui 3 lobos e o esquerdo possui 2, certo? Então, lobar, quando a gente chama de pneumonia lobar, é quando ela atinge um lobo, tá vendo? Um lobo todo. Ela pode pegar essa parte ou ela pode pegar até, né? A comprometer todo o parênquima, certo? Então, lobar é quando ela pega todo o lobo, tá? Broncopneumonia é quando ela atinge, olha só, os alvéolos, a parte distal, tá vendo? A parte mais distante mesmo, né? Aqui, só mais quando ela atinge os alvéolos, certo? E também temos a pneumonia lobular. A pneumonia lobular é quando ela atinge uma parte apenas do lobo, né? Porque só para o pessoal confunde muito com a lobar, né? Lobar, tá vendo aqui, ela tá atingiu o lobo todinho. Aqui, ela só pegou a parte, tá vendo? O lobo esquerdo, o tamanho que ele tá, só pegou uma parte, ok? Então, para fixar, existem 3 tipos, é classificar de acordo com a localização. Então, lobular atinge uma parte do lobo, certo? Broncopneumonia, alvéolo, né? Parte distal. E lobar, ela atinge o lobo todo, ok? Quais são os fatores que predispõem a pessoa a desenvolver pneumonia, tá bom? Se a pessoa tem alguma doença crônica, né, pré-existente no organismo, principalmente de origem respiratória, né, bronquite, doenças que já dificultam, ou simples fato de morar em um local poluído, né, um local que a pessoa inala de muita substância tóxica, né, um local que a casa do indivíduo não tem ventilação, tem muito mofo, né,
predispõe a pessoa a desenvolver a pneumonia, né? O câncer, certo? Também predispõe a pessoa a desenvolver, porque o câncer, se a pessoa tiver, principalmente em fase de tratamento, a imunidade da pessoa, ela debilita muito, cai, então ela fica muito vulnerável. Cirurgia abdominal e torácica, porque dependendo da técnica que o cirurgião ele faz, dependendo da forma como é feita, ela afeta, né? Ela pode ficar resquícios e pode desenvolver, pode levar o indivíduo a desenvolver uma pneumonia. A telectasia, que é o assunto que conversamos anteriormente aqui, né? Telectasia, quando os alvéolos eles estão colabados, é um fator que predispõe à pneumonia, certo? E infecção das vias respiratórias, né? Quando é comprometido, né? Amidalite, por exemplo, né? Quando as nossas amígdalas elas são comprometidas com algum micro-organismo, perdão, acaba predispondo a desenvolver, ok? Quais são os principais sinais e sintomas, tá? Vamos resumir aqui para vocês. Então, dor torácica, pleurística, o que é isso? É uma dor no peito, é a sensação que a pessoa tem como se ali tivesse queimando, sabe? É um formigamento, uma coisa assim, quando a pessoa respira, sabe? Quando a pessoa inspira, né? Ela sente uma dor assim insuportável, uma sensação de queimação, né? A tosse do indivíduo, ela pode ser produtiva ou não, isso vai depender da localização, né? Geralmente, broncopneumonia, que é na parte distal, isso não acontece muito. Agora, quando é uma lobar, né? Lobar já é mais comum de acontecer. Calafrios, a pessoa vai estar sentindo, né? Febre, né? A temperatura, ela já começa a elevar. Sempre ela fica nesse patamar aqui, sempre é 38, 38,5 o valor, certo? E, na maioria dos casos, olha só que coisa, ela pode também ser assintomática. A pessoa pode apresentar esses sinais e sintomas ou também não acontecer nada. O nosso corpo é algo assim fantástico, gente, né? Cada organismo é diferente do outro. A gente pensa, porque isso já até levanta o ponto, porque a minha vizinha toma tal remédio, eu vou também tomar. Porque o meu amigo faz, eu faço. Olha, o que funciona para um pode não funcionar para você. Cada organismo reage de uma forma diferente, certo? Então, pode acontecer de ter os sinais ou não. Também só fazer um ressalvo aqui para vocês. Vocês sabem qual que é a diferença entre sinais e sintomas? Vocês estão afiados, né? Então, sinais é tudo aquilo que você vê, né? São os sinais vitais, né? Você verifica a PA da pessoa, a pressão, é uma coisa que você consegue medir, ver frequência respiratória, frequência cardíaca, temperatura, certo? São coisas que você consegue medir e mensurar. Agora, sintoma é tudo aquilo que o paciente fala para você. Eu tô com dor de cabeça. Tem como você medir a dor de cabeça da pessoa? Eu tô com dor no peito. Tem como você medir? Não, né? Mas os sinais, eles conversam com os sintomas. Dependendo de como os valores que saem aqui nos sinais, eles casam com sintomas. Não tem como, às vezes a pessoa, eu tô com isso, tô com aquilo, né? Então, tem como às vezes saber se o paciente ele tá realmente falando a verdade, ou se ele só quer um pouquinho de atenção, ou realmente, né, não tá condizendo uma coisa com a outra. Então, sinais e sintomas é isso, tá? Combina, eles têm que estar se conversando aqui, ok? Então, qual que é o tratamento, né, principal que existe para pneumonia, né? Pneumonia é antibióticos, certo? Principalmente se for de origem bacteriana, é antibiótico terapia. Se for origem viral, né, o vírus, relembrando, o vírus, o nosso próprio corpo vai combatendo, né? O vírus, ele vai enfraquecendo com o tempo. Então, não tem um medicamento pro vírus, né? Quando você fica gripado, quando você atinge alguma doença viral, o que você toma é medicamentos para os sintomas que você sente, mas não que aquilo está matando o vírus, né? O que a gente consegue matar aqui nesse caso é a bactéria, certo? Oxigênio umidificado também, né? Por aquele mesmo princípio, que precisa estar livre, precisa estar limpo para não danificar as vias aéreas, né, para não ressecar, broncodilatadores, né, porque nesse caso, quando o indivíduo está com pneumonia, uma grande quantidade de muco está sendo produzida ali, então precisa dilatar, né, as estruturas para que o ar consiga passar, para que consiga ter a ventilação, perfusão, tudo
de forma significativa, né? Ingestão de líquido, gente, olha só, parece que são as mesmas recomendações de quando até você pega um resfriado aí, uma gripe, né? Ó. Líquido é o que vai ajudar, porque quanto mais líquido você bebe, mais seu corpo ele produz, né, esse muco para tentar jogar fora o que está te fazendo mal. Então esse muco, você vai, a partir de hoje, vai olhar com outros olhos, né? Ah, eu tô gripado, eu tô cheio de catarro, que a gente fala, né? Cheio de muco, né? Agradeça que você está com esse muco, porque é sinal que o seu sistema imunológico funciona bem. Ele está produzindo, né? Aquilo é migração de neutrófilos, né? Para aquela região ali. Por isso que às vezes o muco ele tem uma cor amarela, esverdeada, né? É a cor que é o neutrófilo. Então ele vai ali amenizar aquela situação, ele vai tentar destruir o que está te fazendo mal. Ele meio que engloba, ele tenta ver onde está a bactéria, engloba, e você vai expelindo na tentativa de jogar fora. Então, nada mais nada menos a produção do muco é uma defesa do seu corpo para eliminar o que está te fazendo ficar doente, ok? Então, para que esse muco consiga ser produzido em boa quantidade e você melhorar, é líquido, tem que beber água, tá? Aspiração das vias aéreas aqui, ó, coloco, digo para vocês, assim, necessário, né? Porque né, toda pessoa que vai ficar gastando cânula para isso, vai ficar gastando, né? É lógico, tem que ser avaliado. Se a pessoa está produzindo muito muco, a pessoa não está conseguindo nem respirar, aí é indicado, né? Ok? Então, quais são as complicações, gente, da pneumonia? Se não for levada bem a sério, né? Se a pneumonia não for bem tratada, quais são as possíveis complicações, né, da pneumonia? Desculpa aqui, tá? Então, pode gerar um acúmulo de líquido no parênquima pulmonar, que a gente chama de derrame pleural. Nós vamos discutir mais para frente aqui nessa mesma aula, tá, o que seria o derrame pleural. Então, o acúmulo de líquido, né, causa uma da principal complicação, derrame pleural, parada cardiorrespiratória. Nossa, é sério? Nossa, é tão grave assim? Sim, tá? Porque, imagina comigo, se uma grande quantidade de muco se acumular ali no parênquima pulmonar, impedindo a troca gasosa, qual que é a principal função do coração? Né? Circular, né? Nutrir o corpo, o organismo com oxigênio e retirar o gás. Não é isso que ele faz? Ele pega, né? O pulmão não faz a troca, o coração não circula isso que foi feito, que foi trocado. Então, imagina se tiver algo ali obstruindo, né? Essa circulação. Então, leva a parada para o sistema, certo? A telectasia também, né? O acúmulo de muco ali pode obstruir, o pulmão ficar colabado, e broncoespasmo, né? Só quando os broncos eles acabam dando espasmo, por conta da quantidade de líquido, ele acaba se contraindo voluntariamente, certo? Então, qual que é a principal assistência de enfermagem, né? Agora voltando, puxando a sardinha para o nosso lado, que temos que fazer com o nosso querido paciente? Manter a oxigenação adequada, observar a ingesta hídrica, se ele também está comendo, observar o padrão respiratório, comunicar caso ocorra alterações, controle de temperatura, né? Aspirar secreções se necessários e uma coisa super importante, monitorar aqui, ó, a gasometria arterial. Hoje é um processo privativo do enfermeiro, antigamente o auxiliar e o técnico podia colher, agora não pode mais, agora é só o enfermeiro. Então, a gasometria é uma coleta de sangue feita na artéria, que lá você consegue mensurar a quantidade de oxigênio, de gás certinho, para ver se o seu paciente está tendo uma boa aceitação no organismo, certo? Ok? Também outra coisa que é super importante é estimular exercícios respiratórios. Esse paciente precisa, né, aprender a respirar. Quando eu trabalhava, a fisioterapeuta ensinava, né, a técnica do cheirar flor e soprar uma vela, porque para cheirar uma flor você precisa puxar e assoprar a vela, você não tem que assoprar com tudo. Às vezes aquelas festinhas você assopra, no meu tempo mesmo eu assoprava ou vela, viu? Os velhinhas, você assoprava, as velas não apagavam, né? Então, isso vai variar muito da necessidade do porte do paciente, né? Estimular exercícios, né? Mas essa parte é mais a físio que faz. Aprendam com a físio, né? A físio vai poder falar muita coisa legal, eles vão estimular muita coisa boa para vocês, certo? Monitorar a dor, porque a dor também é algo significativo do paciente, não pode
levar, né, deixar de lado, certo? Mudança de decúbito também é extremamente importante a cada 2 horas. E também se atentar aos parâmetros do respirador. Se está alterado, se está dando alguma interferência, comunicar ao responsável, ok? Agora vamos conversar um pouquinho sobre outro, né, agravo, que chamamos de embolia pulmonar. Né? Vocês já ouviram falar, já presenciaram algo do tipo? Eu digo para vocês, se algum dia vocês presenciarem, nunca mais vocês vão esquecer, né? Eu já vi algumas vezes, é bem complicado mesmo. Então, o que seria a embolia? A embolia pulmonar, podemos dizer que é a obstrução da circulação arterial pulmonar, ou seja, quando o sangue arterial ele não consegue perfundir as outras áreas, ou seja, alguma coisa está obstruindo a saída do sangue arterial lá do pulmão, certo? O que pode ser isso? O que pode causar essa obstrução aqui, tá? Ocorre por uma formação de um trombo, né? O que é um trombo, vamos dizer assim? O que é um trombo? O trombo, ele é como se fosse um monte de coágulo, tudo agrupado, né? Quando esses coágulos são pequenininhos, a gente chama ele de êmbolo, né? Quando ele é bem grandão, quando ele fica numa espessura muito grande, a gente chama ele de trombo, né? A gente vocês já viram também falar de tromboembolismo pulmonar, né? E tem a ver com o que diferencia o nome de embolia pulmonar para tromboembolia pulmonar, para TEP, que a gente chama assim, é o tamanho do objeto obstrutor, né? Então, êmbolo, a embolia é do pulmão. Então, TEP é um trombo, tá? Ele vai obstruir, aqui no caso, a passagem, ele se desprende, né? De algum lugar na região do corpo e se acumula nas artérias do pulmão, impedindo a troca, a perfusão do sangue para o restante do corpo, ok? Quais são as principais causas, vamos dizer assim, da embolia pulmonar, né? Uma trombose venosa, ou seja, o que é a trombose, né? Ocorre pela má circulação, certo? O indivíduo, ele fica muito tempo sentado, fica muito tempo parado, né? Então, o nosso sangue, ele foi feito para estar o quê? Sempre em movimento, sempre ali correndo, circulante, né? Opa! Foi sempre para estar em movimento, circulante. Agora, se por algum motivo você fica muito parado, fica muito em repouso, fica muito tempo sentado, né? O sangue vai correr da forma que deveria? Não, né? Então, o que vai ocorrer? Vai predispor a formação de trombos. Vocês já presenciaram quando vocês foram fazer coleta de sangue em alguém, ou vocês fizerem vocês? Vocês já perceberam quando eles acabam de colher, o profissional acaba de colher, eles não ficam balançando o frasco, né? Para que eles balançam o frasco? Para o sangue não coagular. O nosso sangue, assim que ele para de se movimentar, ele já automaticamente coagula, né? Então, é por isso que é importante nós ficarmos sempre em movimento, sempre ativos, para esse tipo de agravo não acontecer, tá? Então, em geral, olha só, trombose venosa profunda, né? A trombose ela ocorre com mais frequência nos membros inferiores, porque temos uma coisa chamada lei da gravidade, né? A lei da gravidade ela dificulta muito o movimento, né? O retorno venoso, né? A tendência é puxar. Então, imagina a força que ele precisa vencer para subir, ainda mais se você não se alimenta, se você não se movimenta da forma que deveria, você dificulta mais ainda esse movimento. Por isso que é bom fazer bastante exercício da forma regulada, para manter essa circulação sempre forte, ter força para vencer a lei da gravidade, certo? Pós-operatório também, que o indivíduo ele tem que ficar muito em repouso, principalmente de cirurgias abdominais, cirurgias do membro inferior, cirurgias ortopédicas, né, que a pessoa deve ficar muito tempo parada, muito tempo sentada, né, repouso prolongado aqui, que já até fiz um link aqui, nem percebi, né, e traumatismo também, certo? Dependendo do tipo de ocorrência que teve, pode causar uma embolia, certo? Então, aqui, ó,
Só para vocês entenderem, né? A embolia, ó, quando ela é a pulmonar, quando ela ocorre, quando ela obstrui, aqui é o canal da artéria pulmonar, mas ela pode, olha só, acontecer em vários lugares. Ou dependendo do local que o êmbolo ele vai, né? É o nome que chamamos, certo? Sistêmica é quando ela vem aqui, ó, bem na entrada da artéria aorta aqui, tá bom? Como é que podemos dizer que é a fisiopatologia da embolia pulmonar, né? Os alvéolos eles são ventilados, mas eles não são perfundidos, ou seja, o ar ele pode até entrar, o ar entra, só que e o sangue, né? Como é que faz? A questão da troca gasosa ela não acontece, ele até entra, ele até consegue chegar ali, só que ele não consegue ser perfundido, né? Ele não consegue ser. Ele só. Naquelas 3 fases, ele chega na ventilação e na difusão e no transporte não acontece, certo? Quais são os fatores de risco, né, para o desenvolvimento de embolia pulmonar, né? Doença cardíaca, a pessoa que não se cuida, o cardiopata tem que tomar mais cuidado. Diabetes mellitus, que ela é uma doença que já predispõe, ela atrapalha a doença metabólica, né? Ela atrapalha muito a questão da circulação, né? A presença de glicose extra no sangue faz com que a circulação ela fique comprometida, né? Faz com que a circulação fique mais lenta, né? Mais lenta do que o normal. Então, diabetes precisa sempre estar cuidando, se controlando, né? História de insuficiência vascular, ou seja, se tem algum quadro de insuficiência, né? Varizes, né? Vasinhos, certo? Fratura de ossos longos, né? Quais são os ossos longos, né? Fêmur, né? O principal deles. Se o indivíduo ele fraturou ou algum osso longo ficou muito tempo parado ali, né? Para se recuperar, porque o tempo mínimo para uma fratura de recuperação numa fratura de ossos longos que a pessoa tem que ficar em repouso é 6 meses. Então pensa o indivíduo ficar 6 meses ali sentado, sem poder se movimentar da forma que deveria, né? Câncer também é um fator de risco para desenvolvimento de embolia. Câncer, ele atrapalha tudo, né, gente? Vocês perceberam? O corpo da pessoa tá uma bagunça, o corpo tá tentando combater a célula do mal, mas ela, dependendo do local, ela já ganha uma certa força, a imunidade fica baixa, é algo assim complicado, né? Olha só. Anticoncepcional também já foi visto que mulheres, tá, que fumam e associam com o uso de anticoncepcional, principalmente os anticoncepcionais, quando o nível de estrógeno dele é bem alto, tá, predispõe a desenvolver embolia pulmonar, tá? Então, se você fuma, né, e toma anticoncepcional e demais, é bom você repensar um pouco o que você quer da vida, viu, meninas? Tá? Situações de estase venosa também, tá? É um fator de risco também importante aí, tá bom? Quais são as manifestações clínicas, né? Manifestações clínicas podemos dizer que são os sintomas, certo? Taquicardia, né? Os batimentos do paciente, do indivíduo, ele vai estar um pouco alterado, vai estar elevado. Taquipneia, né? O padrão respiratório também vai estar bem elevado. Febre, cianose, né? O que é cianose? É a mesma coisa que hipóxia, diminuição do oxigênio. Não, né? Calma, não é bem assim. A hipóxia é a diminuição do oxigênio. A cianose é o acúmulo de gás carbônico, né? Mas ela não pode. O acúmulo de gás não ocorre quando tem baixo nível de oxigênio? Pode até ser, só que o nome cianose é derivado do acúmulo de gás. A pessoa fica meio azulada, meio escurecida, assim, certo? Tá? Agitação, confusão, ansiedade, porque pensa, né? Se alguém pega o seu nariz agora aí e prende, vamos lá, né? Pega os dois, prende as suas narinas, fecha. Não dá uma agonia, você passa uns 10 segundos, você fica até bem, mas passa mais de 10 segundos, você já não dá uma agonia, prende a respiração, você já não dá um desespero, preciso de ar, preciso de ar, preciso de ar, preciso de ar. Então, né, a pessoa quando ela tá
algo está obstruindo a passagem de oxigênio, o corpo ele responde dessa forma. Ô, cadê? Precisa respirar, precisa repor esse ar, respira aí, doido, né? Ele fala. Então, agitação, confusão e ansiedade é um sintoma por conta da diminuição do nível de oxigênio, ok? Hipotensão também, né? A pressão do indivíduo ela cai, né? Por conta desse procedimento aí todo, ok? E mais para frente, que é um assunto quando eu for falar de complicações do sistema cardiovascular, né, vascular, nós vamos conversar um pouquinho do choque, né? O choque é quando a quantidade de sangue está sendo o quê? Insuficiente para o restante do organismo, né? Resumindo, tá? Mas lá a gente vai ver bem mais detalhado, ok? Como é que se faz um exame de diagnóstico, certo? Cintilografia, né? O que é a cintilografia? Ela é um exame de imagem, ele vai observar a perfusão e a ventilação, né? Você está tendo a difusão né? Você está tendo a troca gasosa e a ventilação, é por cores, né? Que eles fazem. Angiografia pulmonar. Aqui já é um exame que ele vai verificar toda a parte arterial, né? Ele vai ver ele consegue deixar bem delimitado artéria por artéria, né? Para conseguir ter uma boa visualização, para ver se está tendo falha no enchimento quando o indivíduo está tendo trocas, para ver se está entrando, se não está entrando a quantidade certinha de sangue, certo? Como é que é feito o tratamento da embolia? Tratamento de embolia pulmonar, a gente usa anticoagulantes, porque o que dissolve esse trombo? Né? O que vai dissolver o êmbolo lá, no caso, né? Anticoagulantes. Os anticoagulantes, eles possibilitam eles têm essa principal função, que é impedir com que novos coágulos se formem ali, causando diversos agravos, certo? Trombolíticos, isso aí já é no caso mais grave. O anticoagulante, eu digo para vocês que ele é no caso quando é êmbolo ainda, né? Que é o pequenininho lá que eu falei para vocês, né? Quando o coágulo é bem pequenininho. Agora, quando ele já tá bem grandão, o trombo, a gente usa, no caso, terapia trombótica, antitrombótica, justamente porque o trombo ele é algo maior, precisa ser algo mais potente para destruir, certo? Corrigir a causa também, tem que ver o que levou esse indivíduo a ter uma embolia, né? Ele tá muito tempo parado, tá muito sentado, tem que ver a causa, a raiz do problema para você tentar cuidar. Aí a mesma coisa quando você chega lá, vou dar um exemplo, você chega no seu banheiro, tá lá, você olha lá na pia, tá tendo vazamento de água lá, né? Tá vazando, a torneira tá aberta lá, estourou a torneira, tá lá vazando e inundando o seu banheiro inteiro. Então, eu tenho duas alternativas, ou ficar limpando o banheiro, né? Tirando aquela água com balde, pano, né? Ali, ou eu já vou logo e fecho o registro. Eu já preciso ver a causa. Eu tenho duas escolhas, mas eu já não tenho que ir numa causa definitiva. Então, a mesma coisa é corrigir a causa definitiva, né? Eu poderia até, por exemplo, ficar ali a vida inteira catando pano, água, né? Mas precisamos ver o quê? A causa definitiva e tratar, certo? Oxigenoterapia também, né? Ofertar um teor de oxigênio adequado, de acordo com a prescrição médica, tá? Agora vamos conversar um pouquinho de outro assunto também. É muito comum em Grey's Anatomy, esse pessoal que gosta desses seriados aí ocorre bastante, né? Pneumotórax, resumidamente, bem, sem delongas, olha lá o que é, né? É o acúmulo de ar entre as pleuras, ou seja, quando as pleuras elas estão encharcadas de ar. Ué, mas professora, não tem que ter ar lá? Não, né? O ar ele precisa ficar onde? Dentro do parênquima pulmonar. A pleura é só uma membrana de proteção que reveste o pulmão, ela ajuda na elasticidade, certo? Então, acúmulo de ar é pneumotórax, tá? Pneumo, né? Ar, né? Então, o nome é esse. Vamos aprender mais aqui. Agora, e hemotórax? Com certeza já viram falar, né? O hemotórax é o acúmulo de sangue, tá bom? Entre as pleuras. Então, se tem ar, então, porque às vezes chega lá umas radiografias lá, o pessoal, é hemotórax, é pneumo, né? Às vezes o pessoal tem dúvida, né? Então, o ar, né? Ele vai estar sempre de cor preta, assim, né? Lá um acúmulo maior. Então, o ar é pneumotórax. Então, hemotórax, que é líquido, que é sangue, né? Ele vai estar esbranquiçado, assim, branco, né?
Então, hemotórax é sangue entre as pleuras, tá bom? E empiema, o que seria isso daí? Acúmulo, né? Mas o nome popular a gente chama de pus, né? O exudato. Quando tem algum processo infeccioso, a gente chama de empiema, certo? Então, quais são os fatores que, vamos dizer assim, que pode causar um colapso pulmonar, né? Vai depender, vai ter uma correlação entre a quantidade, né, quanto a quantidade dele, né? Dependendo da quantidade que estiver lá, o tempo que a pessoa foi exposta, né, vai gerar um colapso, certo? Então, podemos dizer que essa parte aqui, esse contorno azulzinho aqui, ó, né? Isso aqui seria a pleura, né? Então o ar ele tem que ficar aqui, ó, acumulado aqui. Então se ocorre, por exemplo, no caso pneumotórax, né? Alguma coisa perfurou, né? Lesionou aqui a parede do pulmão, então o ar, em vez de ele ficar aqui dentro, o ar, né? Ele acaba, né? O ar que está fora acaba comprimindo, né? O pulmão, e o que está dentro ele acaba saindo, se acumulando na pleura e acaba, olha lá o que fazendo, olha o tamanho, né? O pulmão acaba sendo comprimido, porque existe uma pressão, né? Temos a pressão atmosférica, certo? Porque furou aqui, daí o ar que está aqui fora vai apertando, e o que está aqui dentro vai saindo, escapando para cá. Então pensa, duas forças atuando aqui, ó, e comprimindo, olha lá, o parênquima pulmonar, certo? Olha ali, tá vendo aqui, ó, né? Ele entra, a pleura fica aqui, ó, né? Então o ar acumula, fica ali esmagando, olha o tamanho que fica o pulmão, tá vendo? O pulmão, olha a diferença. O tamanho do pulmão normal e olha lá, né? Ele fica lá, aqui, ó, ele extravasa, né? E o ar, são duas forças que acabam atuando e fazendo com que ele fique assim. O ar de saída aqui, ó, sai, extravasa, fica aqui, né? Enchendo a pleura, né? E o que tá aqui fora, vai, aperta e ele fica dessa forma, certo? E como é que faz? Como é que a gente trata, né? O principal tratamento, pessoal, do pneumotórax é a punção com agulha, mais chamada de toracocentese, né? Toracocentese a gente faz, o tratamento no caso, né? É o médico que realiza, esse é um procedimento exclusivo do médico, então o que nós da enfermagem fazemos é apenas auxiliar, né? Já deixar material preparado, tudo certinho, né? Então é a punção e no caso realizar uma drenagem subaquática, né? Para ver o que está ali atrapalhando esse desenvolvimento, o processo de respiração, precisa drenar isso daí, certo? Quais são as manifestações clínicas, né? A principal manifestação, pessoal, é a angústia respiratória. Pensa, a sensação de pneumotórax foi comparado em um estudo realizado lá na Europa, que eu dei uma lida, faz um pouco de tempo. A sensação de pneumotórax é a mesma coisa que você entrar dentro de uma piscina e ficar ali mais de 1 minuto sem respirar. Sabe aquela agonia? Você tenta puxar o ar, mas não pode? Então, essa é a sensação de um pneumotórax. A pessoa tenta entrar numa piscina, numa água, põe a cabeça numa bacia assim e fica lá, né? Tenta ficar 1 minuto quase ali. Até menos você já não consegue, né? Agitação, né, dor, com certeza, porque pensa duas pressões atuando sobre o pulmão do indivíduo, né? A agitação é por conta daquilo que eu já expliquei anteriormente, o baixo nível de oxigênio causa esse tipo de agravo, de desconforto, né? Cianose, a pessoa ela vai estar com acúmulo de gás carbônico, vai estar arroxeada, muita dificuldade para respirar, né? Assimetria, né? O pulmão, no caso aqui, a assimetria, o que seria aqui, né? Vamos voltar aqui no anterior, né? Porque aqui, ó, a gente pode ver a simetria quando ele está no lugar certinho, ó. Aqui, olhando, ele não está mais querendo cair para esse lado aqui. Dependendo dos casos mais graves, pessoal, dependendo da situação, se demora muito atendimento, ocorre até um desvio de traqueia. A traqueia, ela tá aqui, ela até lateraliza de tanto que é a força exercida, né, lá internamente, certo? Então, a simetria, né, no tórax, o enfisema subcutâneo também é bem significativo. Taquicardia, hipertensão, né, sobe, né, ocorre a pressão interna
acaba subindo por conta, ele acaba comprimindo, né, da pneumotórax pertensivo, né, que a quantidade de ar ali é tão forte, né, que acaba elevando os padrões. Taquicardia, bradicardia e hipotensão, aí é quando já tem um déficit, isso aí já é a nível inicial, digo para vocês assim, no comecinho do pneumotórax, o nosso corpo, né, o nosso organismo tem um fator chamado mecanismo de compensação, né? Ali, quando alguma coisa está impedindo a passagem de ar, né, tá ali obstruindo, ele de início, por conta da força, né, da pressão intensa, os batimentos eles dão a diminuída e a pressão levemente cai por conta do baque. Mas depois que o corpo começa a entender o que está acontecendo, aí já tem ataque cardíaco e hipertensão reflexa, certo? Beleza? Então, pneumotórax é basicamente isso, tá? Agora o derrame pleural, que tem... Vocês percebem que uma patologia parece que vai complementando a outra, uma vai fazendo parte da outra, né? Então, agora outra aqui, derrame pleural. O que seria, né? Qual que é a principal definição, certo? Derrame pleural, gente, vamos dizer assim, que é o acúmulo de fluido entre as pleuras, tá? O que causa esse acúmulo de fluido entre as pleuras? Processos o quê? Patológicos, principalmente câncer, né? Neoplásico, né? A pessoa ter algum câncer nessa região, o corpo tenta combater e acaba fazendo esse acúmulo de líquido, né? Tromboembolia, problemas cardiovasculares, trombose, infecção, acaba favorecendo esse acúmulo de líquido entre as pleuras. As pleuras não foi feita para ter nada. A pleura, né, como vocês viram no pneumotórax, como vocês viram anteriormente nas outras patologias, ela é só uma membrana de revestimento. Então, necessariamente não, de forma alguma precisa ter alguma coisa lá. Ela só faz parte, mas tem que ficar aí quietinha, sem nada. Entendeu? Aqui, né? Então, por algum motivo, né, ocorre algum acúmulo de líquido aqui dentro, né, por algum processo infeccioso ou câncer, né? Então, o líquido ele acaba comprimindo, fazendo uma pressão exagerada e o padrão respiratório do indivíduo acaba sendo o quê? Não sendo satisfatório, certo? Aqui, ó, né? A gente pode até ver aqui na radiografia, é melhor a gente de estudar, né? Quando o indivíduo ele está com o parênquima pulmonar preservado normal, a cor que fica, né, quando tem ar aqui dentro, ele fica o quê? Escuro, fica preto, é a presença de ar. Agora, olha a cor que tá essa aqui do lado direito, né? Olha aqui, essa parte branca aqui. Acumulou líquido aqui, então é um processo associado. Aqui nesse caso era um paciente que estava com a pneumonia, não deu a devida atenção, a devida importância e acabou evoluindo para esse estado aí, ok? Qual que é o tratamento, né? Punção no pulmão, né? Toracocentese para coletar esse líquido que está ali dentro, né? Vai fazer uma drenagem, vão instalar um dreno, né? E tratar a causa, ver o que está acontecendo. É por um câncer? O tratamento não está surtindo efeito, a quimio, a rádio não está ajudando, o que faz, né? Para evitar sempre esse desconforto, para, né, prevenir com que isso venha acontecer novamente, certo? Então, qual que é a assistência de enfermagem? Já coloquei de forma geral, porque praticamente a assistência de enfermagem, tanto para o pneumotórax quanto para o derrame, ela é muito parecida. Então, eu já coloquei aqui de uma forma geral aqui para vocês entenderem. Então, qual que é o primeiro? Né? Avaliar o padrão respiratório, se atentar aos sinais e sintomas, cuidar com o dreno de tórax, né? Isso aí vocês acho que já viram muito em semiologia, semiotécnica, enfermagem, fundamentos, né? Dar sempre cuidar do tórax, oxigenoterapia, manter, monitorar a gasometria, né, arterial para ver se está tudo ok, sinais de dor, sinais vitais, padrão respiratório, extremamente importante nesse momento, viu, pessoal? E quais são as manifestações clínicas, né, desse agravo aí, tá? Dispneia, né, a pessoa tem a falta de ar, é acompanhada de dificuldade para respirar, que é a tal da dispneia.
dor pleurítica, né? A dor, porque pensa, um acúmulo de líquido ali dentro, ali, a pleura não foi feita para ter líquido, né? Então acaba comprimindo, a pessoa acaba tendo um certo desconforto, né? Taquipneia, a respiração ela começa a subir, porque o que o cérebro entende? Opa, né? Tá alguma coisa atrapalhando, não tá entrando a quantidade de oxigênio ali, aqui no restante do corpo. Então, o pulmão, eu vou fazer com que o pulmão ali puxe mais ar na tentativa de perfundir o corpo, né? Vou puxar mais ar para poder todo mundo ter oxigênio. Então, por isso que a pessoa aumenta, né, a respiração, né? O indivíduo. Hipoxemia, né? Diminuição do volume de oxigênio. Aí, ok? Vamos falar agora. Tá acabando, gente. Falta só mais uma, tá? Insuficiência respiratória aguda, a tal da EIRA, né? Então, como eu já disse, insuficiência, quando a gente tem a palavra acompanhada, alguma coisa aí não tá funcionando legal, tá? Então, resumindo, o que é a incapacidade do sistema respiratório em manter a ventilação e oxigenação, certo? Ele não, porque a principal função do pulmão é essa. Então, o sistema respiratório não consegue executar sua principal função, ok? Como é que se diagnostica, né? Como é que eu sei que a pessoa ela tá, como é que a gente sabe com a pessoa ali, para você avisar o médico, para você avisar algum superior, que ele não tá bem? Primeiro, a pessoa vai estar ali com uma dificuldade para respirar tremenda, né? Vai estar cianótico, vai estar confuso, sonolento e vai estar agitado. Mas pode pensar, professor, é muito esse diagnóstico clínico é muito parecido com as outras patologias, é praticamente igual. Né? Então, o indivíduo, quando ele está dessa forma já para você, alguma coisa não está bem. Desde até que você prove o contrário, né? Já tem que quando ele já começa a apresentar esse tipo de coisa, será que isso aqui pode ser uma embolia? Será que pode ser uma pneumonia? Enfim, apresentando esses sinais, é importante investigar para depois você chegar no resultado final, né? No caso, o médico vai fazer esse processo todo, mas nós, da enfermagem, podemos ajudar e muito, certo? Quais são as causas versus complicações, né? Que a gente pode dizer assim, né? Qualquer distúrbio que atrapalhe o estímulo respiratório, ou seja, doenças crônicas não tratadas, né? Acidose metabólica, ou seja, nosso corpo, quando ele está com excesso de gás, quando a quantidade de gás no nosso corpo, no sangue, né, não está adequada, né, acidose lática, ou seja, quando não está bem regulada, né, ocorre, né, quando tem acúmulo do ácido lático, que é produzido quando fazemos grande quantidade de esforço, né, deficiência de múltiplos órgãos, arritmias cardíacas, são uma das principais causas / complicações já, né? Falando de uma vez assim, quando a maioria dos órgãos param de funcionar, o coração ele não bate da forma regulada, adequada, vai gerar um agravo e o pulmão, o sistema respiratório não vai conseguir fazer os seus 3 processos, que é ventilação, perfusão, / difusão e transporte. Como é que a gente trata, né? Vai depender da causa, né? Então, oxigenoterapia não invasiva. O que é não invasiva, né? É o catéter nasal, é aquilo que você não adentra, não precisa de uma cirurgia para colocar algo mais invasivo aí, né? Intubação orotraqueal também, a gente pode, dependendo do caso, né, se não melhorar, se a pessoa só de ficar, tem casos, dependendo da oxigenoterapia, da causa, né, que só a oxigenoterapia não invasiva ajuda, mas quando não ajuda, daí a gente vai para, né, os médicos optam pela intubação orotraqueal, ventilação mecânica, né, também para estar ajudando nesse procedimento e tratar a causa, né, ver o que levou essa pessoa a ter uma insuficiência. Será que eu tenho alguma doença já cardíaca de base, não estou cuidando, tenho que me cuidar melhor, tem que ver tudo investigar, né, que nem eu falei, cortar o mal pela raiz. Se a sua torneira pia está lá extravasando água lá, então, qual que é a causa, né? Fechar o registro? Então, vamos lá e fecha, ou seja, ir na causa principal para evitar mais recorrência, né? Qual que é a assistência de enfermagem, pessoal? Ó, o que temos que falar para esse paciente? Ele não pode, de forma alguma, ficar gastando energia, tem que poupar energia, tem que
manter, lógico, proporcionar o repouso, mas mudar de decúbito sempre a cada 2 horas, sempre estimular ele a fazer exercícios de respiração para que não agrave e não vire outra coisa pior, né? Administração de oxigênio conforme a prescrição médica, manter a via aérea dele pérvia. O que é pérvia? É livre, né? Às vezes, se é um paciente idoso que usa prótese, vê se a prótese está colocada no local adequado, está certinha, porque a prótese mal colocada obstrui a passagem de ar, né? Mudança de decúbito, né, como eu já falei, auxiliar na fisioterapia, quando a fisioterapeuta for lá, você ajudar, aprender, ajudar, ver como é que faz, né? E os cuidados específicos para pacientes que estão em intubação e ventilação artificial, porque daí esse tipo de casos, os cuidados são diferentes, porque a pessoa, o indivíduo ele vai estar sedado, ele não vai estar ali, então, no caso, a pessoa quando ela está sedada, ela está entubada, precisa aspirar, quando está com traqueostomia precisa aspirar, precisa limpar, manter uma boa higiene, os cuidados específicos para quem tem intubação, ok? Outra coisa que é extremamente importante, né? Monitorar, certo? A resposta à oxigenoterapia, ver a coloração da mucosa. Como é que eu sei que o paciente está respondendo bem ao processo, né? Ao tratamento? Eu preciso observar se ele está sendo bem ventilado, a coloração. Quando a pessoa o oxigênio não está sendo perfundido, o que ocorre? Acumula gás carbônico, que a pessoa fica cianótico, né? Então eu tenho que observar a cor da pele, ver a oxigenoterapia, né? A oximetria de pulso, né? Perdão, aqui tá a oxigenoterapia, a oximetria de pulso, tá? Ver os valores. O valor certo é acima de 95, abaixo de 95, já não é legal. Sinais de PCR, parada cardíaca, dor precordial, dor retroesternal, angina, certo? Se atentar aos sinais de complicação, ver se esse indivíduo ele não tem depressão respiratória, confusão, né, rebaixamento de consciência, todos esses processos, né? Avaliar com frequência, né, os sinais vitais, a questão dos eletrólitos também é extremamente importante, tá? Realizar também balanço hídrico, porque precisa observar se tudo que ele está entrando de líquido está saindo, se ele está perdendo, se ele está retendo, né? Isso, balanço hídrico a gente faz muito lá na UTI, né? Principalmente a gente faz bastante lá, né? Observar, porque se esse indivíduo, nossa, a gente está dando água para ele beber, mas ele quase não está urinando, mas ele está ganhando peso, então, ou seja, será que a parte renal dele também está legal, né? Tem que ver. Se atentar às arritmias, também a secreção respiratória, é extremamente importante, ok? E por fim, para a gente finalizar esse bloco aí, vamos conversar um pouquinho da síndrome da angústia respiratória do adulto, mais conhecida para os íntimos como SARA, viu? Se você se chama SARA, olha lá, você para de angustiar a respiração dos adultos. Ai, deixa pra lá, gente, ó. O que seria a síndrome da angústia respiratória? Todas as doenças que eu tô falando aqui para vocês, as patologias, é complicação da outra, né? Uma ocorre por quando uma não é tratada, a outra é complicada, certo? Então, a SARA, ela é nada mais ou menos que a lesão na membrana do alvéolo, ou seja, quando o alvéolo, né, aqueles cachinhos de uva lá, que a gente viu nos vídeos passados, quando ocorre uma lesão, certo? Na parede do alvéolo, e ocorre, olha só, um extravasamento, né, de líquido a nível intersticial, ou seja, o líquido, né, que no caso é o sangue, né, extravasa, e o que acontece com esse alvéolo, né, é que, mas vamos pensar da seguinte forma, quando você se machuca, você cai no chão, se arranha todo, né, cortou, não forma uma casquinha, né, ali, daí conforme vai passando o tempo, não vai ficando uma cicatriz. É a mesma coisa, a SARA é a mesma coisa, é como se o alvéolo tivesse sido machucado, cortou, extravasou sangue, fez a casquinha e ficou uma cicatriz. Então, essa cicatriz deixa o alvéolo duro, né? O alvéolo, ele precisa ser flexível, né? Para poder ele se expandir. Então, é como se o alvéolo tivesse ficado uma casquinha, né? Ali ficou uma cicatriz tão dura que ele não consegue mais expandir, que a gente chama de fibrose, tá vendo? Ó, fibrose é como se fosse essa cicatriz, né, progressiva, ou seja, não melhora, não fica ali rígido, atrapalhando a expansão do alvéolo, certo?
Vamos lá, né? Como é que no raio-x, como é que no exame vai aparecer a SARA, né? Perdão? Então, a SARA lá, os infiltrados, né? No caso, extravasamento de líquido, vai aparecer o quê? Ou seja, bilateral, ou seja, ele vai se semelhar muito no começo, ele é bem confundido com pneumonia, né? Com broncopneumonia no começo, mas conforme for vendo o padrão respiratório, porque a pneumonia, o indivíduo ele acaba tendo febre porque é um processo infeccioso. Agora, nesse caso aqui, a pessoa, no caso, ela não vai apresentar. Então, ela vai ter infiltrados pulmonares, ou seja, os alvéolos, né, vão estar extremamente dilatados, né? Hipoxemia severa, ou seja, a quantidade de oxigênio vai estar extremamente baixa, né? O que desencadeia, né, uma SARA, a síndrome da angústia? O que desencadeia os alvéolos ficarem lesionados e ficarem o quê? Extremamente rígidos, né? Uma sepse, que é uma infecção generalizada, né? A sepse, ela acaba tendo um grande desenvolvimento rápido, ela é extremamente agressiva, né? Afogamento, né? Afogamento, ela é um fator desencadeante para a síndrome do angústia respiratória do adulto, a SARA. Porque o nosso sistema respiratório não foi feito para ter água, né? O nosso a captação de oxigênio é diferente, o do peixe já é o contrário. Então, se entra a água dentro do alvéolo, ela acaba encharcando, né? Imagina o seguinte situação, você tem uma bexiga que é o seu alvéolo, você enche de água, vai enchendo, vai ter uma hora que ela vai estourar. Então, a água é isso que vai fazer dentro do seu alvéolo, ela vai enchendo a ponto de estourar, né? Pancreatite também, quando o pâncreas acaba tendo algum processo de inflamação, né? O pâncreas, sabemos que ele controla muitas funções metabólicas, né? Acaba também afetando a parte da respiração, sim, ok? Quais são os principais sinais e sintomas da SARA, né? Confusão mental, rebaixamento de consciência, sonolência, agitação, taquicardia, taquipneia. Todos eles aqui, ó, desse primeiro tópico, se você observar, olha só o tanto de coisa que quando o nível de oxigênio fica diminuído no corpo, olha o tanto de transtorno que causa, né? Então, o baixo nível de oxigênio causa esse tipo de situação, certo? E a dispneia, né? Como é que a gente fala que é a dispneia? A dispneia é a respiração com bastante dificuldade. Então, os músculos intercostais, que são os que ficam do lado entre as costelas, né? Quando a pessoa com SARA, ela vai tentar respirar, esses músculos, eles ficam mais assim proeminentes. É como se você conseguisse ver, sabe? A costela, assim, né? É como se você conseguisse ver bem nitidamente a costela subindo, se mexendo por conta da dificuldade, certo? E pode ou não haver cianose. Cianose a gente vê, é mais comum de ver em algumas crianças, é bastante comum a gente observar, e mulheres, assim, adultos na idade fértil, dependendo do tipo físico, dependendo do biotipo também, tá? Como é que trata, gente? Como é que trata essa SARA, viu? Como é que a gente faz para, né? Então tem que atuar precocemente no fator que desencadeia, né? Ver os fatores que levam a pessoa a desenvolver SARA e evitar. Criança, adulto que não ficar deixando que piscina, lago, essas coisas, sempre nunca deixe seus filhos sozinhos, sempre fique perto, pelo amor de Deus, para não se afogar. Dependendo do líquido que ingere, nossa, é pior, a água, né, já dá um monte de problema. Uma vez a gente atendeu lá no pronto-socorro que eu trabalhava, a criança encheu a banheira, né, da casa deles, ela colocou sabão, sais de banho, aquela coisa tava cheio de sabão, a mãe colocou, ela só ia lá no quarto pegar uma coisa para dar banho na criança, a criança ficou ali, caiu dentro da banheira, engoliu tudo aquilo, respirou tudo aquilo, mas graças a Deus ela ficou bem, né? Foi drenado e tá bem. Então tem que evitar os fatores que desencadeiam. Oxigenoterapia é extremamente importante, é essencial, né? Ventilação mecânica, dependendo do caso, é extremamente importante, precisa praticar, precisa fazer, certo?
E atentar ao débito cardíaco, ver como é que está as funções, ver como é que está o coração desse indivíduo, porque se o coração não estiver legal, consequentemente vai só piorar o quadro de SARA, vai deixar o alvéolo mais encharcado ainda, né? Um dos casos aqui de débito cardíaco, uma patologia em questão é a insuficiência cardíaca congestiva, né? Que uma parte do coração ele não tem força para bombear, então um lado fica encharcado. Então, principalmente dependendo do lado que for da insuficiência, né, vai piorar mais ainda a situação, certo? Qual que é a assistência de enfermagem presente para a SARA, certo? Qual que é o objetivo? Vamos discutir assim. Manter a oxigenação adequada, a via aérea tem que estar livre, tem que estar pérvia para entrar oxigênio. A estabilidade hemodinâmica precisa haver, né? No caso, o sangue, né? A pressão precisa estar adequada, precisa estar todo tranquilo, o débito urinário tem que estar adequado, esse indivíduo ele precisa estar eliminando a quantidade de urina certinho, tudo que ele está ingerindo precisa estar saindo também. Manter os pulsos, no caso, pulsos distais adequados, ou seja, tempo está verificando se os valores estão certos. Trabalho respiratório, né, da pessoa tem que fazer exercícios controlados, certinhos, para a pessoa poder voltar ao padrão respiratório que tinha. E principalmente o mais importante de todos é controlar a ansiedade. Porque vocês aí que já passaram por alguma situação de ansiedade, se parece que não vai, né, fica fica ali naquele desespero, então precisa controlar a ansiedade. Só o simples fato de você estar ali do lado da pessoa, às vezes nem precisa dar, em alguns casos sim, precisa entrar com um ansiolítico, né, medicamentos dessa categoria para amenizar o quadro de ansiedade, mas às vezes o simples fato de você dar atenção, ficar ali com a pessoa, mostrar competência para o paciente, ele confiou em você, ele já começa a não ficar pensando no problema, porque a ansiedade é uma coisa terrível. Quando você começa a pensar no problema, começa a ficar ali, eu vou morrer, tô com dor, agora vem alguém do seu lado, calma, tô aqui, vamos te ajudar, sabe? Ele já começa a deixar de pensar no problema e começa a pensar que tem alguém ali que vai ajudá-lo, certo? Então, basicamente a primeira parte é essa, avaliar os sinais de SARA, né? Avaliar que foi descrito anteriormente, rebaixamento de consciência, dispneia, certo? Monitorar ganhos e perdas, né? Fazer o balanço hídrico, ritmo cardíaco também é extremamente importante, manter a posição adequada do tubo quando vai fazer for fazer a intubação, certo? Que a síndrome, nesses casos, a pessoa ela precisa de ventilação, então essa pessoa ela vai estar sedada, precisa tomar cuidado, aspirar a cânula, né, quando tem acúmulo de secreções, fazer o controle do peso diário e também avaliar a PVC, ok? Avaliar pulso pedioso dorsal, ou seja, tibial posterior, a parte dos membros inferiores também é bem importante, tá? Bem, tá avaliando, vendo, certo? Avaliar tempo de enchimento capilar, né? A perfusão, né? Apertar na ponta dos dedinhos, ver o preenchimento tem que ser menor que 2 segundos. Monitorar a gasometria, realizar mudanças de decúbito a cada 2 horas, verificar a necessidade da sedação, né? Porque um dos tratamentos é ventilação, mas tem casos que a pessoa ela vai precisar ser entubada, tem casos que não. Então, se ela for entubada, avaliar o quadro, porque às vezes se é uma pessoa muito idosa, vai entubar, vai fazer uma sedação, às vezes ela já não vai ter uma boa resposta, o corpo não vai conseguir resistir, né? Tem que ver tudo isso que tem que levar em questão, né? Tranquilizar o paciente, fazer uma comunicação bem afetiva, igual já falei, né? E cuidados com drogas vasoativas, certo? Para manter sempre os vasos funcionando, o equilíbrio hemodinâmico adequado, ok? Pessoal, é isso, tá? O nosso vídeo foi bem extenso, mas é isso que eu quis trazer para vocês. Qualquer dúvida, comentem, me perguntem, estarei aqui para solucionar. Então, quanto mais vocês assistirem, divulgarem, mais vídeos novos eu vou postar, mais o canal ele crescerá, ok? Então, tenham um bom restante de semana, fiquem com Deus, até a próxima, valeu pessoal, até mais!